Cuida, cuida, sustenta, pai da iguinha. Pessoal, vou demonstrar aqui para vocês o possível gabarito das questões de gramática da prova que foi aplicada agora, ó, professor de ensino fundamental, anos iniciais do concurso de Nova Russa. Só lembrando que aqui é a prova número 1, tá? Pode ser que você tenha pegado a prova de número 2. Não vou corrigir aqui as de interpretação, tá? Vou corrigir propriamente só as de gramática, beleza? Então, sustenta. Olha só, o que a questão me diz, certo? Ela vai me dizer o seguinte, ó. Olha só, as questões de gramática, elas estão propriamente aqui, tá? Na questão de número 6. Então, na 6 para frente, ela cobrou gramática. De 1 às 5, ela cobrou interpretação de texto. E na 6 às 10, ela cobrou gramática. Então, olha só. Ela me diz aqui, ó. A questão 6. No trecho, o doutor suspendeu a escrita. A palavra suspendeu pode ser entendida com mais de um sentido. Assinale qual é a polissemia presente nesse contexto. Pessoal, polissemia, né, vem de mais. Quando eu digo que a polissemia da palavra, eu estou querendo dizer quais são as formas dessa palavra. Então, quando eu digo polissemia, são os significados que uma palavra tem. Uma mesma palavra ela pode ter vários significados e a isso nós chamamos de polissemia. Então, qual das opções tem o significado da palavra suspendeu? Se vocês observarem lá no texto, o doutor estava examinando, né, o menino fala, o doutor pergunta, o que você sente? Né, aí ele fala, né, que o que ele sente não é físico, não pode ser escrito. E o doutor suspendeu a escrita. Quando ele suspendeu a escrita aqui, pessoal, suspender, tá? A escrita significa o quê? Que ele tecnicamente parou, né? Interromper é parar alguma coisa, né? Beleza? Ou suspender também tem no sentido de levantar. Quando eu digo assim, ele suspendeu a fala, ou seja, ele parou a fala. Ou quando eu digo assim, ele suspendeu a caneta, ele levantou a caneta. Quando eu digo, ele suspendeu a caneta da mesa, ou seja, ele levantou a caneta da mesa, tá bom? Nas opções, nós vimos. Letra A, interromper e levantar. Isso. Suspender é o mesmo que interromper? É. É o mesmo que levantar? É, eu vou suspender alguma coisa de cima da mesa, ou seja, eu vou levantar. Beleza? Na B eu digo, suspender é a mesma coisa de deixar de lado? Digamos que sim. Podemos dizer que manter suspender é a mesma coisa que manter? Não, é justamente o contrário. Suspender é não manter a coisa. Suspender é o mesmo que continuar? Não, é o contrário. Continuar é antônimo de suspender. Suspender é finalizar? Não. Suspender é iniciar? É parar. Concluir, muito menos. Então, portanto, eu indicaria, né, com gabarito realmente a letra A. Beleza? Seguimos. Olha só, essa questão número 7, ela vai dizer o seguinte, ó. No trecho, estar a ver, doutor, estar a ver, não ocorre crase antes da palavra ver. A ausência da crase é justificada. Por que é justificada? Pessoal, nós vimos que a crase ela é a junção, ó, de uma preposição a com um artigo. Quando eu digo estar, está aqui, pede um a, esse a é preposição. Ver, se eu pegar aquele bisuzinho que eu ensinei para vocês e dizer, e falar assim, olha, ei, ver é legal, ou eu digo a ver é legal? Observem que eu vou dizer que ver é legal. É ou não é? Isso mesmo, professor. Ver é legal, ou seja, não exige aqui a presença do artigo a. Logo, se não há presença do artigo a, não tem crase. Logo, nós aprendemos que por que não tem um a? Porque essa palavrinha é um verbo, tá? E antes de verbo, a regra é que não se tenha crase, tá? Antes de verbo. Essa é a ideia. Então, nós temos aqui, ó. Letra A, não há crase, né? Ó, a ausência da crase é justificada por quê? Letra A, ver é um substantivo feminino? Não, pessoal, eu não digo que isso aqui é um substantivo, porque ver é um verbo. Então, não é substantivo, não é substantivo. Ver é um verbo? É. Verbo é um V que está no infinitivo. Quando é que o verbo está no infinitivo? Quando ele termina em AR, certo? Quando ele termina em ER, quando ele termina em IR. Cantar, andar, beber, sorrir, viver. Beleza? Portanto, aqui, ó, indicaria também letra C como gabarito correto, tá? Na 8, eu tenho o seguinte aqui na 8. Olha só. No trecho,
Dói-me a vida, doutor. A colocação pronominal está correta porque colocação pronominal tem a ver aqui, ó, com o verbo e esse pronome aqui, que é o pronome oblíquo. E nós sabemos, pronome oblíquo, ele vai estar sempre colado no verbo, ou antes, que a gente chama de próclise, ou no meio, que a gente chama de mesóclise, ou depois, que a gente chama de ênclise, tá? Então, quando está depois, nós chamamos de ênclise. Aqui, veja que ele está depois do verbo. Por que ele está depois do verbo? Porque ele é uma ênclise. Por que é ênclise? Porque ele não é próclise, não tem um termo atraindo, e o verbo não está no futuro para ser mesóclise. Logo, tem uma regra que diz que eu não inicio frase com pronome oblíquo átono. Por quê? Porque ele não tem termo atrativo e nem o verbo está no futuro. Então, vamos lá. Letra A. É obrigatório o uso do pronome oblíquo átono antes do verbo? Não, não é obrigatório. Neste caso aqui, não é obrigatório. B. É obrigatório o uso do pronome oblíquo átono após o verbo? Sim, aqui é obrigatório após o verbo, sendo o quê? Sendo um caso de ênclise. Por que é obrigatório? Porque não tem um termo atrativo para ser próclise e nem o verbo está no futuro para ser mesóclise. Logo, o que sobra é ênclise. C. Está dizendo, é facultativo o uso do pronome oblíquo átono antes ou depois do verbo? Não, não é um caso de colocação pronominal facultativo. Não é o caso. D. A ênfase está no pronome, por isso ele vem após o verbo. Nada a ver, não existe o pronome vir após o verbo para dar ênfase. Não existe essa regra. Logo, o gabarito indicado realmente letra B também, tá? Na 9, eu tenho o seguinte, ó. No trecho, o médico levantou os olhos por cima das lentes, com o esforço de alpinista em topo de montanha. O verbo levantar é transitividade, questãozinha fácil, muito batida das minhas aulas. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o verbo, vou procurar quem é o sujeito. O médico levantou os olhos. Quem é que levantou? O médico. O médico é o meu sujeito. Para eu descobrir qual é o tipo de verbo, eu vou ler o sujeito e o verbo. Tá vendo? Se vier, vamos ver o que vem na minha cabeça. Pessoal, o médico levantou. Levantou o quê? Se veio na minha cabeça um quê, é porque esse verbo é um verbo transitivo direto. Logo, nós indicamos aqui letra B como gabarito, tá bom? Beleza? Esperamos que a banca traga esse detalhe. Na questão de número 10, nós temos o seguinte. No trecho, o médico se dirigiu ao menino. A regência do verbo dirigir-se está correta, beleza? A escolha da preposição a se deve ao fato de que, pessoal, a preposição, quando a gente usa uma preposição, é quando ela é pedida, quando ela é exigida por uma palavra. Então, nós temos palavras na língua portuguesa que pedem preposição. Quando eu digo, eu me referi a quê? Eu me dirigi a quê? Para saber se uma palavra rege a preposição a, nós vamos ler essa palavra e ver se vem na nossa cabeça um o quê. Se vier um a que, aliás, se vem um a que, se vier um a que, é porque essa palavra rege a preposição a. Então, vamos lá. O médico se dirigiu. Pessoal, o médico se dirigiu. O que é que vem na sua cabeça? Se dirigiu a quê? Ou a quem? Observe que quem se dirige a algo ou a alguém. Pediu um a, não foi? Preposição. Menino é um substantivo masculino. Pediu o artigo masculino. Então, a mais o se juntou e virou ao. O médico se dirigiu ao menino. O verbo dirigir é sempre transitivo direto? Não, certo? Não é não. Não é sempre não. Tá bom? Ele pode ser. Ele dirigiu o quê? Dirigiu o carro, né? No sentido de dirigir o carro. Agora que o médico se dirigiu, ele dirigiu ele, né? Então, vamos lá. O verbo dirigir-se é transitivo direto? Aqui não, tá? Porque ele dirigiu-se ao menino. Tá? No sentido de ir ao menino. Ele é um verbo transitivo indireto, certo? Será se ele é indireto? Ou o verbo dirigir-se é transitivo indireto e exige a preposição a. É isso mesmo? É. Realmente, ele é um verbo transitivo indireto. Só que na letra dele é um verbo transitivo indireto e exige a preposição a, que é a nossa pergunta. Então, a escolha da preposição a se deve pelo fato de que, por conta disso, ele ser um verbo transitivo direto e exige a preposição a. Então, indicaria a letra D como resposta. Beleza, pessoal? Então, sustenta uma prova muito mega simples. Certo? Tá até de assustar essa prova aqui da Consulpan. Sustenta. Nós trabalhamos tudo isso nas nossas aulas. Trabalhamos muita transitividade. Trabalhamos crase. Trabalhamos colocação pronominal. Beleza?
Quem viu as últimas aulas viu esse conteúdo. Sustenta que aqui é pai d'égua.